Boa noite, gente. Vamos dar aí início nessa live. Na verdade, eu ia fazer essa live sobre as cláusulas somatórias hoje às 17 horas, mas por conta de eu estar na rua, né, eu não consegui boa transmissão pela internet, eu não consegui internet que me permitisse fazer a live sobre cláusulas salvatórias. E chegando aqui agora do trabalho, né, acabei de dar aula na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro agora na noite. Um beijo pra Julinha, meu amor, tudo de bom pra vocês. Acabei de chegar agora, diga pra Julinha que cheguei agora da rua, mas falei assim, não, eu vou fazer a minha live sobre as cláusulas salvatórias, porque afinal de contas, que faria, então eu tenho que fazer. Opa, peraí, só gente, deixa eu só ver aqui rapidinho, porque está meio fora de... Vamos ver se eu consigo fazer assim. Bem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho, fica pra cá. Vamos falar um pouquinho sobre o que seriam, né? Ou que seria, desculpe, essa... Deixa eu só arrumar aqui. Dessa cláusula salvatória. Ah, vou aproveitar, já que o pessoal tá aí perguntando. Pessoal de Arapongas do Paraná, um beijo grande pra vocês. Isso, daí na Emerge hoje aula. Tive aula hoje na Emerge, no CP6 da Emerge. Inclusive, Stop It All. Fui convidada mais uma vez para ser professora homenageada pela turma. Posso fazer nada. Fiquei toda boba, toda feliz, como sempre. É uma emoção, né? Aí eu falo assim, aí gente, tem que comprar vestido novo, faço questão. Compro vestido novo, compro sapato novo, faço cabelo, que é um dia super feliz pra mim. Cara, não tem alegria maior do que essa não, né? Um beijo grande aí pra São Luís do Maranhão, pra toda a galera de São Luís do Maranhão. Jogo duro, né? Isso aí. Então, beijo. Foi da sua também, que coisa boa. Eu guardo tudo aqui com o maior amor. Você não tem ideia de como eu guardo tudo com o maior carinho. Todas as plaquinhas que eu recebo, você não tem ideia. Bem, gente, então, de falar uma coisa pra vocês. Eu vi alguém perguntando aí a respeito de... Como é o nome, meu Deus? Sobre a prova do Pará. Não foi? Alguém perguntou aí sobre a prova do Pará. Se nós vamos para fazer aulão de véspera. Eu não acredito que nós façamos aulão de véspera ao vivo lá em Belém. Sabe, gente? Eu não acho que isso vai ser possível, porque isso tudo envolve toda uma logística, toda uma preparação, e eu acho que não vai rolar esse aulão de véspera. Mas nós lá no portal estamos fazendo um estudo para fazermos um aulão online, sabe? E eu queria aproveitar e falar uma coisinha aqui muito rapidamente pra galera que está lá querendo, quer dizer, que está nessa prova do Pará, que como vocês sabem, teve a sua primeira fase anulada por conta de suspeitas de fraude, violação de determinados envelopes. Então, e muita gente tem me ligado, tem me escrito, assim, mandado mensagens, perguntando se acha que vale a pena ir fazer a prova do Pará. Você acha que vale a pena voltar lá para Belém para fazer a prova? Bem, a minha resposta, e olha aqui a responsabilidade aqui de estar falando para pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas vou falar assim do fundo do meu coração, viu? Eu encontrei o cachorro tá aqui me perturbando, viu? Ô, gente, graças a Deus que ele tá aqui perturbando. Mas vamos lá. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai ter prova agora, parece que é dia 18 de dezembro, não é isso? O pessoal que tá fazendo. 18 de dezembro parece que vai ser a outra prova lá pro Pará, né? A repetição daquilo. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, queridos do coração, nós não estamos vivendo numa época boa em termos de grana. Eu acho muito sinceramente que todo mundo que está estudando, todo mundo que de fato quer, todo mundo que de fato fez aquela prova com vontade, com gana para passar, ou as pessoas que estão fazendo prova porque estão aí treinando até que chegue o dia delas, elas devem sim voltar e fazer as suas provas. Explico por quê. Você vai gastar mais uma grana? Pô, vai gastar mais uma grana. Coloca isso aí no papelzinho. Coloca isso aí no papelzinho para você me dizer quanto você já não gastou mais do que isso com besteira, com uma farra, enfim, se isso faz parte da tua preparação,
isso não vai te levar a penúria financeira, se isso não vai te causar uma situação de dívidas que depois você não pode pagar, se isso vai só te gerar um aperto básico de vida, enfim, quer dizer, pô, tinha aquele dinheirinho guardado, tava pensando em comprar não sei o que, eu acho que vale a pena pra galera que tá estudando de verdade, pra galera que quer passar num concurso. Eu acho que vale a pena voltar pra fazer a prova, sim. Mas eu também vi um maior galerão, pô, conheço o meu povo, o maior galerão que estava lá, exatamente, quem botou aí Viagem Sem Futuro, é verdade. Agora, eu também vi muita gente que estava lá, meu amigo querido Elton, que tá aí, Elton, tô te esperando, hein, Elton, pra tu decidir o negócio da tua meta, hein, figura. Mas vamos lá, eu também vi um monte de gente que estava lá, que na verdade, foi mais pra passear, tá? Entendeu? Então essa galera que foi lá pra passear, que foi lá pra fazer bagunça, pô, aí não tá na época da gente fazer essa graça e mais, né? Até por conta da seriedade. Cara, já passamos por tanta coisa nesse concurso, né? Então não vale a pena pra quem não tá afim de, com verdade, não tá afim de verdade, de ir pra lá caso passe, ou que não está treinando pra de fato passar. Sabe? Eu acho que brincar a essa altura do campeonato não rola. Mas quem tá afim, quer seja por se achar apto a passar na prova, por querer de fato ir trabalhar lá e ajudar lá aquele povo maravilhoso, né? A alcançar níveis de segurança níveis melhores de segurança, paz pública, tranquilidade pública, quer dizer, fazer o seu papel como delegado de polícia, pô, volta sim e faz a tua prova. Tá bom, gente? Agora, você que tem que decidir isso, no que tange, pô, eu tô indo pra lá de bobeira ou eu tô indo pra lá porque eu tô afim. É isso que você tem que verificar. Agora, quanto à grana, pra quem tá afim, pense, você já gastou muita grana com coisa que não tinha nada pra te dar de retorno. Você já gastou muita grana com besteira, põe no papel, e se eu estiver mentindo, tudo bem, já não vai não. Mas se você constatar que isso é verdadeiro, cara, vai lá pra você conseguir, sabe, realizar o seu sonho. Mas vamos lá, vamos pra nossa live de hoje. A nossa live de hoje está falando sobre, nós hoje vamos falar sobre a cláusula salvatória. Para nós falarmos sobre cláusula salvatória, será necessário que nós toquemos um pouco, nós falemos um pouco de crimes hediondos. Explico. Olhem só. Obrigada, querida. Olha só. Nós temos lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição da República, que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia o tráfico de drogas, a tortura e terrorismo, que nós carinhosamente chamamos de TTT, e os crimes hediondos, por ele responder aos seus executores, os mandantes que dele participarem, que poderem evitar se omitirem. Muito bem. Quando nós olhamos para esse artigo 5º, inciso 43 da Constituição da República, nós podemos perceber que o nosso Constituinte determinou que se desse um determinado tratamento aos crimes hediondos e ao tráfico, terrorismo e à tortura. Só que nós vamos verificar que o Constituinte, que disse mais ou menos o que queria ver sendo feito com relação a esses crimes, o Constituinte, ele não definiu o que seriam crimes hediondos. Essa missão de definir o que seriam crimes hediondos e quais seriam os crimes hediondos, ficou uma missão, foi uma missão que se conferiu ao legislador infraconstitucional, tá certo? Repito, o Constituinte não diz o que são crimes hediondos, ele só diz o que ele quer ver aplicado, o que ele quer ver previsto como mínimo na lei dos crimes hediondos. Não, e diz que quer que se trate tortura, tráfico e terrorismo como se trata os hediondos, mas não disse quais seriam os crimes hediondos. Por isso, cabe ao legislador infraconstitucional fazê-lo, aliás, coube. E assim, no ano de 1990, mais precisamente no dia 25 de julho de 1990, veio a lei 8.072, a lei que dispõe sobre crimes hediondos, publicada no dia 26 de julho de 1990.
Na lei dos crimes hediondos, sabe? Exatamente. Na lei dos crimes hediondos, o legislador, ele trouxe um rol, que é um rol taxativo, números clausos, quais são os crimes hediondos. Se vocês perceberem isso, hoje, vocês perceberem rol hoje, vocês vão verificar que o rol hoje é diferente do rol que era o original da lei, certo? Pois bem, mas vamos lá. Se o legislador, se o constituinte não disse o que eram os crimes hediondos, na verdade, coube ao legislador fixar critérios ou adotar determinados critérios para dizer que aqueles crimes tais e quais seriam ou não seriam hediondos. Veja, olha o que aconteceu. O nosso legislador poderia ter adotado um critério subjetivo. Se o nosso legislador tivesse adotado um critério subjetivo, o nosso legislador não teria dito quais são os crimes hediondos. Ele teria deixado a cargo do magistrado dizer, no caso concreto, que crimes podem ser considerados ou não, certo? Porém, ele não adotou esse critério subjetivo. O legislador infraconstitucional também poderia ter adotado um critério misto. Tivesse ele adotado um critério misto, o que ele faria? Ele traria um rol de crimes hediondos, não é um rol dos crimes que ele considerava hediondos, que ele quer ver tratados como crimes hediondos, mas diria que o juiz não poderia reconhecer outro crime além daqueles previstos nesse rol, mas que o juiz poderia, mesmo que fosse um daqueles crimes do rol, naquele caso concreto, não considerá-lo hediondo, afastar o caráter de hediondo. Sacaram? Se fosse um critério subjetivo, o juiz poderia considerar qualquer crime hediondo, a depender do caso concreto que ele analisasse e a depender da análise que ele fizesse desse caso concreto. Num critério misto, haveria um rol, não é, de crimes. Fora desses crimes, nenhum outro crime poderia ser considerado hediondo, mas também o juiz poderia afastar, naquele caso concreto, o caráter de hediondez de um desses crimes que estivesse previsto no rol. Bem, o nosso legislador também não usou. O nosso legislador, ele se utilizou do critério legal. O que é esse critério legal? Esse critério legal é um critério objetivo. Preste atenção no que eu vou te contar, porque você vai entender bacana. Eu acho que você vai entender bacana. O nosso legislador se utilizou de um critério legal objetivo, através de um processo que na doutrina se chama processo de colagem ou etiquetagem. Vamos entender. O nosso legislador, ele sem mudar o conceito de determinados crimes trazidos no Código Penal, ele foi lá nesses crimes e colocou um tag, uma etiqueta, hediondo. Então ele foi lá no homicídio qualificado, hediondo. Foi lá no latrocínio, etiqueta de hediondo. Foi lá na extorsão com morte, etiqueta de hediondo. Foi lá na extorsão mediante sequestro, de etiqueta de hediondo. E assim ele fez todo, ele pegou lá e colocou em alguns crimes a etiqueta para que esses crimes fossem tratados como crimes hediondos. E esse processo também é chamado de colagem, porque, reparem, é a mesmíssima coisa que nós fazemos nos nossos computadores pessoais, quando nós queremos tirar alguma coisa de um texto para levarmos para outro texto. O que é que nós fazemos? Nós selecionamos, não é isso? Copiamos, Ctrl+C, colamos, Ctrl+V. Não é assim? Então, exatamente isso foi feito pelo nosso legislador infraconstitucional, quando fez a lei dos crimes hediondos. Ele foi lá no Código Penal, sem modificar nada dos conceitos trazidos no Código Penal, escolheu determinados crimes que ele queria ver tratados como hediondos, selecionou, copiou e os trouxe para aqui o rol do artigo 1º. Então, ele usou um critério legal objetivo através do etiquetamento e da colagem dos crimes do Código Penal. Por isso que nós sabemos que aquele rol que nós temos ali é um rol taxativo, números clausos, não pode ser alargado. Pois bem, o que seria então uma cláusula salvo? E observe que todos aqueles crimes do rol do artigo 1º
da Lei 8.072 são crimes do Código Penal. Por isso, olha, você tem latrocínio no Código Penal Militar, você tem estupro no Código Penal Militar, homicídio no Código Penal Militar, mas nada disso é crime hediondo. Não existe crime militar hediondo. Por quê? Porque não foi trazido não foi colado aqui no rol do artigo 1º da Lei 8.072. O único crime que nós temos que é hediondo, que não está no Código Penal, é o crime de genocídio por força do parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072. Mas vamos lá. Então, o que seria esse lance da cláusula salvatória? Porque do jeito que está, do jeito que foi feita a nossa lei, não tem saída. Se o juiz entender que o crime praticado foi um daqueles ali, não tem jeito. O juiz é obrigado a tratá-lo como crime hediondo, sabe? O juiz não tem para onde escapar. Então, vamos lá. Se você estiver, por exemplo, ele reconheceu que foi um estupro, cara, ele vai ter que tratar como hediondo. Se ele reconhecer que foi um estupro de vulnerável, ele vai ter que tratar como hediondo. Então, o que seria uma cláusula salvatória? Seria um permissivo para que o juiz, diante de um determinado caso concreto, afastasse as características de hediondez de um determinado crime que a lei está etiquetando, colando como crime hediondo. Entenderam? E através dessa cláusula salvatória, ele poderia não, naquele caso concreto, embora aquele crime estivesse previsto lá no rol, ele poderia não entender hediondo esse crime. O problema é que a nossa lei não traz essa possibilidade para o juiz, porque nós não usamos um critério misto. Nós usamos um critério objetivo legal, sabe? A nossa lei não traz essa possibilidade. Aí você poderia me perguntar assim, mas ô Cláudia, me diz uma coisa, o Supremo Tribunal Federal nunca fez isso? O Supremo Tribunal Federal nunca usou uma cláusula salvatória, mesmo que ela não esteja contemplada em lei? Gente, vocês vejam o seguinte, no HC 118.533, que foi o HC em que o Supremo resolveu aquela questão do tráfico privilegiado. Cara, tráfico privilegiado é crime que o tráfico de drogas não é crime hediondo. O tráfico de drogas é um crime que a nossa Constituição equipara a hediondo. O tráfico privilegiado é tráfico, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que o tráfico privilegiado não é hediondo, embora nós tenhamos no STJ uma súmula 512 que o reconhece como tal, certo? Como equiparado a hediondo a rigor, né? Então, vejam só, nesse caso do tráfico privilegiado, o juiz, o STF, afastou o caráter de hediondez de um crime que a Constituição diz que é equiparado a hediondo, que é o tráfico de drogas, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido que é cláusula salvatória, e eu queria falar uma coisa para vocês, então, assim, para resumir, que a rigor se usou uma cláusula salvatória nesse caso, mesmo que não contemplada em lei, né? Mas olha, gente, eu quero só trazer uma experiência aqui, porque há umas semanas atrás eu fui a convite de um grande amigo meu, promotor no Espírito Santo, Pedro Ivo, me chamou para falar sobre lei de drogas, os 10 anos da lei de drogas, lá na Procuradoria-Geral de Justiça do Espírito Santo. E aí eu lembro que durante os debates, um juiz que conosco participava disse o seguinte: poxa, Cláudia, aí eu sabia que essa pergunta aqui, ó, do domicílio privilegiado, mas eu não consigo entender porque vocês ficam tão revoltados com o fato, de se tratar o tráfico privilegiado como não como hediondo, se vocês não ficam chateados de não se tratar o homicídio privilegiado como não hediondo. Olha, por favor, gente, prestem atenção, por favor, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Comparar o tráfico privilegiado com o homicídio privilegiado é uma coisa completamente sem sentido. Com muito respeito a quem diz o contrário. Explico o porquê.
Prestem atenção. Olha qual foi então a comparação que muitos fazem. Se não se considera o homicídio qualificado privilegiado hediondo, por que se consideraria o tráfico privilegiado hediondo? Ou equiparado hediondo? Porque são coisas completamente diferentes. Queridos, um homicídio qualificado privilegiado, ele é um crime que foi praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ou foi um crime que foi praticado por motivo de relevante valor social, de relevante valor moral. Cara, como é que você pode dizer que um crime praticado por motivo de relevante valor moral, de relevante valor social, é um crime hediondo? Não dá. É incompatível com as características de hediondez. O crime de homicídio qualificado é completamente diferente do homicídio qualificado privilegiado. Entende? É outro crime, porque há uma grande diferença entre eu matar uma pessoa depois de planejar a morte dessa pessoa, de matar essa pessoa por meio cruel, recurso que impossibilita a defesa da vítima, de forma assintosa, com vilania. Isso é uma coisa. Outra coisa é a história de você, sob domínio de violenta emoção, depois de ser injustamente agredida pela vítima, matar a vítima. São coisas completamente diferentes. Então, presta atenção, o crime de homicídio qualificado privilegiado é diferente de um crime de homicídio qualificado. O tráfico privilegiado não é diferente do tráfico. A conduta não é diferente. Diferente é o traficante. Entenderam ou não entenderam? Presta atenção comigo, olha. No homicídio qualificado privilegiado, o crime é diferente. Gente, o maior traficante de drogas do mundo pode praticar um homicídio qualificado privilegiado. O Fernando Beiramar poderia praticar um crime qualificado privilegiado, de homicídio qualificado privilegiado. O Pablo Escobar poderia praticar um crime de homicídio qualificado privilegiado. Presta atenção. Porque aqui a questão não é do autor, é da conduta em si. Já no crime de tráfico privilegiado, não tem diferença nenhuma na conduta. A diferença é o traficante. A diferença é que o traficante privilegiado, ele praticou tráfico de drogas, que a Constituição diz que é um crime equiparado a hediondo, mas ele, traficante de drogas, esse traficante privilegiado, é primário, de bons antecedentes, não tem envolvimento nas atividades criminosas, em associações criminosas, perdão, e nem se dedica a práticas criminosas. Então não vale essa comparação. Essa comparação não é uma comparação que deva convencer ninguém. Por quê? Eu repito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Pode parecer idiota demais isso, mas isso é verdadeiro pra caramba. Nós não podemos fazer essa comparação, porque essa comparação não vale para esse caso concreto. Tá certo? Então, minha gente, era esse o meu recado de hoje. Dizer que a cláusula salvatória seria uma hipótese em que se permitiria ao judiciário, ao juiz, retirar o caráter de hediondez de um crime assim etiquetado pela lei. Certo? E que nós não temos na nossa lei nada que permita o juiz fazê-lo. Porém, já foi feito entre nós com relação à questão do tráfico privilegiado, mesmo sem permissivo legal. Certo? Queria mandar um beijo no coração de vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Alguém colocou aqui, já sei, foi minha queridona lá da Emerge que teve aula comigo ainda há pouco, a quem eu pedi que me mandasse a prova do Rio Grande do Sul, a prova me ajuda aí, Ministério Público do Rio Grande do Sul, certo? Então ela já me mandou e amanhã não dá, mas sexta-feira eu vou fazer uma live corrigindo a prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que foi realizada no domingo, tá bom? E os que estão aí perguntando pelo Kevin, o Kevin, graças a Deus, sumiu ontem mesmo e apareceu ontem mesmo, certo? Muito bem, vou ter que castrar o Kevin, porque o Kevin sai atrás de fêmeas, você não tem noção?
vou ser obrigada a castrá-lo, mas eu nunca quis castrar porque eu tenho uma pena de castrar o bichinho. Mas uma aluna minha hoje me falou uma coisa que me convenceu, que ela não queria castrar o cachorro dela, ela não teve coragem, até que um dia o cachorro atravessou a rua atrás de uma fêmea, né? E aí foi atropelado e acabou morrendo, né? Então, Miami USA, para tudo, stop it all, né? Então é isso aí, gente. Por isso que coitadinho do Kevin será castrado. Mas muito obrigada pela preocupação com o meu netinho, que eu chamei de netinho, porque na verdade ele é filho dos meus filhos, né? Tá bom, gente? Fiquem com o nosso Senhor, que Deus abençoe, ilumine e guarde todos vocês. Até a próxima. Sexta-feira a gente faz Ministério Público do Rio Grande do Sul, tá bom? Um beijo. Bota o Porto pra tomar conta de Kevin. Pô, foi ele que achou. Foi o marido que conseguiu achar Kevin, que foi por aqui, ó, falando com todo mundo que via com um cachorro na rua. Se vocês virem um cachorro assim, liga pra mim. Aí deixou o telefone. Aí tem sempre... Gente, tem muita gente boa no mundo. Graças a Deus a gente reclama do mundo, mas tem muita gente boa no mundo, cara. Um beijo, tá? Fiquem com o nosso Senhor. Tchau, tchau, tchau.